Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Nós estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, o @Extra Podcast, e no Twitter, @Extra Podcast BR. Estamos nas principais plataformas digitais como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Nossos episódios saem toda quinta-feira. E obrigado a todos que estão nos ouvindo e compartilhando, né, Kellen? Beijos pra Kellen, que compartilhou nosso podcast no Instagram. Ou seja, tá com selo de aprovação dela também, como a gente falou aqui semana passada. E eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Isa e a Gabi. Oi meninas, tudo bem? Hoje é só a gente de casa aqui nesse podcast. Oiê, feliz de estar de volta. Kellen, eu te amo. A Gabi que tá de volta, porque a Gabi e eu estivemos juntos em João Pessoa e vamos dar um relato no final desse episódio como é o restaurante da Lubianca Baltar, gente. Não percam, porque não foram só flores não, viu, gente? Tem umas críticas pra vir aí. Nosso embasamento de 200 anos gravando podcast sobre MasterChef, a gente botou à prova agora, né? E eu não deixei meu bairrismo paraibano falar mais alto. Então, eu tô Não sendo fiz. completamente aí. Eu ia falar que eu não fiz o requisito. A Isa tem que vir pra Paraíba pra gente fazer essa tour de novo na Lubianca, da segunda chance. Mas a Isa que paga dessa vez, porque é caro. Viu, Isa? Porque é. Ai, que absurdo. Mas vamos lá. A gente vai comentar o 21º episódio da 8ª temporada, que foi exibido nesta terça-feira, 23 de novembro. O top 6 virou o top 5. E como prometido, assim como fizemos no top 12, nós vamos comentar um por um. Aqui esse é podcast com jornalismo verdade, jornalismo investigativo. Nós vamos trazer todas as estatísticas, vitórias, altos desempenhos, confessionários, tudo que você imagina desse povo aí, que é relevante pra Band e pra gente, né? Porque às vezes a Band não conta muita coisa, mas a gente conta. E vamos dar nosso aval. O episódio teve uma prova muito interessante, né? Que eles tiveram que trabalhar em duplas, onde um ficava com a receita e o outro não ficava com a receita. Teria que ser tudo no ouvido. Para mim, o Masterchef tem que fazer essa prova todo ano, porque eu quero com top 14, 7 duplas aí gritando. Eu quero um caos, eu quero uma prova de sorvete, sabe? De novo, eu quero essa coisa assim, catastrófica que estava acontecendo. Vamos lá, Isa, o que você achou dessa prova? Foi uma dinâmica bem interessante, né? Eu adorei a prova, achei muito bom. Eu adorei. Super também quero estar aprovada. Band pode já efetivar. Eu amei também. Eu achei muito legal. Eu gostaria de ver ela acontecendo com mais gente, né, para ter mais confusão, mais gente gritando ao mesmo tempo, mais dificuldade para um ouvir o outro. Fico imaginando quase como se eles estivessem fazendo aquela prova de Survivor ou No Limite, para quem não assiste Survivor, que eles tinham que eles têm que pegar vendados e um guia vai vendando eles, que eles vão pegando as peças assim. E então eu queria uma confusão quase naquele nível, assim, sabe? Todo mundo gritando ao mesmo tempo, não sabendo quem é que tu tá ouvindo, mas enfim, eu gostei muito da prova e eu acho que a Kelly, principalmente ali, se saiu muito, muito bem na estratégia, sabe? Eu acho que por isso que ela e o Eduardo venceram. Eu acho que ela conseguiu manter uma serenidade na hora que precisava, sabe? Então é isso, essa prova foi bem interessante mesmo. Eu vi um comentário no Twitter que eu ri muito, que foi feito, imagina a Amanda nessa prova, é derrubar não só as panelas, é derrubar a grade toda. Realmente, a Amanda seria uma pessoa que a gente perdeu muito e não vê nessa prova. Mas vamos ao que interessa, gente, a nossa análise do top 6. Como eu falei, os confessionários são feitos pelo Lorde. As contas que a gente fez eu procurei, né, no site do MasterChef, tudo. Fiz o levantamento, todo organizado bonitinho. A gente vai comentar do pior colocado ao melhor colocado. No caso, o pior colocado, a gente vai começar pelo eliminado na semana, que é quem? O Heitorzinho tá como? Eliminado. Já quero começar dizendo Heitor, que a gente não odeia o Heitor, né? A gente gosta. Mas é porque quando mexe com o favorito da gente, é porque tava aquela faísquinha entre Heitor e Daphne. Aí a gente fica do lado da Daphne, né? A gente ficou do lado da Daphne muito tempo, então foi isso. Olha, o Heitor, né, ficou em sexto lugar. Ele tem 3 vitórias, uma classificatória no episódio. Duas classificatórias, no caso, no episódio 11 e 13. Uma eliminatória no episódio 15. 4 vezes no alto desempenho e 209 confessionários, ficando no quinto lugar geral. E aí, Gabi, o que você tem a dizer do Heitor, dessa eliminação dele, do que aconteceu? Então, primeiro, né, acho bom pontuar, como tu já falou aí, que a gente não odeia o Heitor, a gente não tinha problemas com ele, assim, eu só realmente achava, em alguns momentos eu não gostei muito de algumas atitudes dele, assim, mas longe de ser, de estar na lista dos vilões aí que já passaram pelo MasterChef, bem longe disso, né, bem pelo contrário.
Eu acho que o Heitor chegou o mais longe que dava pra ele, assim, sabe? E não querendo dar spoilers do que eu vou falar depois, eu acho que, tipo, agora realmente era o final da linha ou pra ele ou pro Thiago, assim. Eu acho que os outros competidores são mais fortes, apesar da linha que a Daphne vem construindo nos últimos tempos, assim. Então eu acho que o Heitor cumpriu com o seu papel, assim, sabe? Eu acho até que algumas outras pessoas, como por exemplo a Helena, poderia ter durado um pouco mais do que ele, assim. Mas no geral acho que ele era um bom competidor, sabe? Ele não teve tantos pontos altos na competição, mas ele também não teve tantos pontos baixos, assim. No geral, eu acho que ele era bem linear, bem regular, assim, sabe? E aí eu acho que também, por conta de não ter tanto esse destaque, né, que ele acabou saindo, tipo, numa posição que foi justa, assim, sabe? Que era até onde dava pra ele chegar mesmo. E o Heitor honrou, né? Que ele foi um das twists do MasterChef. É o Heitor, o Heitor e mais duas pessoas, Juliana Reis e o Renato, que voltaram da temporada, né? A temporada durante a pandemia em si, né? No auge da pandemia, que foram episódios de um em um, só tinha o vencedor no episódio, depois voltava na final pra ter um negócio, mas a Band nem considera isso, né? Tanto que trouxe três pra dar uma movimentada. E a gente pega pra analisar a trajetória do Heitor, quando chega em seis, que a gente muda. Eu mudei meus pensamentos, eu acho, né? Com relação ao que eu falei quando era 12 pra agora quando são seis. Porque o Heitor, ele acabou nesse sentido assim, também sendo as pessoas que não tinham muita história pra contar. Reality show é importante ter uma história pra contar pra gente. Não sempre tem uma história grande, mas tem que ter alguma coisa. O Heitor não tinha mais nada. E o Heitor era muito apegado ao Luiz e as histórias deles, assim, vamos chamar de histórias mesmo, caminhavam juntos, a amizade dos dois. Então, quando o Luiz saiu, o Heitor ficou mais sozinho, ficou mais assim. A gente ficou só. Era questão de tempo o Heitor sair, por exemplo. Então, foi o que aconteceu. Eu só achei que foi tipo uma profecia, né? Porque naquele episódio que nós comentamos aqui, quando o Heitor, o Luiz e a Helena comentaram que não salvariam a Daphne, né? Não vamos salvar a Daphne, né? Aquela tenebrosa twist do mezanino ainda existia. E eles acabaram saindo seguidamente. Então é o karma do MasterChef, ele existe e ele é real. Mas ele é um bom cozinheiro. Eu só acho que ele foi engolido por outras personalidades. Até a edição também não valorizou muito o Heitor. Sabe? Não deu muito destaque pra ele. Embora ele tivesse bem umas tiradinhas boazinhas, né? Como o Heitorzinho tá como, que a gente zoava, mas a gente zoa, mas porque a gente zoa. Não tem nada contra a pessoa Heitor. Ele só não era da lista de favoritões da gente. E você, Isa, o que a gente tem a dizer do Heitor? Eu concordo com vocês. Eu acho que faltou uma posição ali de destaque para ele, né? Eu também entendo que é complicado você, numa edição de um programa assim, principalmente de competição, conseguir dar destaque para todo mundo. Mas ele chegou num top 6 apagado, sabe? E eu não acho que a culpa seja inteira dele, com certeza não. Assim, eu gosto dele, eu gosto do personagem dele. Mas eu não sei dizer assim quais são os pontos fortes da cozinha do Heitor, sabe? Porque faltou a edição do programa, faltou o programa me entregar esse tipo de coisa. Então, com certeza, o público não tinha. Digo assim, era um pouco mais difícil se apegar a ele do que para com as outras pessoas, entendeu? Mas mesmo assim, eu estava passando pelas redes sociais do programa hoje e tinha bastante gente, né, falando que torcia pelo Heitor, que ficou triste com a saída dele. Então, assim, ele era uma pessoa também, um personagem interessante, né? Faltou talvez um pouquinho de tompeiro ali, né, na historinha dele. Eu acho que muito também pelo fato desse cast ser muito bom. Então, assim, realmente era difícil você se destacar no meio de tanta gente boa, sabe? E boa Verdade. em todos os sentidos, seja no sentido de cozinha, seja no sentido de carisma, sabe? Então, realmente, assim, essa temporada foi um pouco mais difícil, sabe? Mesmo bons participantes não conseguiram ter todo o destaque que talvez poderiam ter tido numa outra temporada. Um caso que poderia citar é a própria Raquel, sabe? É complicado, a pessoa tem que ter um tchan a mais e tem que ter o poder da edição ao seu favor, né? Tem que render, gente. Pra você aparecer, como a gente sempre fala, é um programa culinário, mas pra gente é vendido os personagens, então a gente tem que comprar a pessoa, sabe? Tem que comprar, que a gente fica chorando, triste quando a pessoa sai. A gente já chorou algumas eliminações aqui, né? Como tipo a Raquel, a Ana Paula, Pedro, a gente ficou fazendo eliminações que a gente sentiu porque a edição dele estava um pouquinho melhor.
Tipo, a Ana Paula, quando foi eliminada, ela tava liderando os confessionários, praticamente. Então, a gente chegou a se apegar com ela, pela narrativa dela, pela história dela. Então, deu pra Verdade. sentir mais a falta, sabe? Quando saiu. O Heitor, não. O Heitor tava sempre capengando ali na tabelinha dos confessionários. Então, não deu muito. Vamos passar agora pro quinto lugar. O quinto lugar era a Daphne. Ela tem 4 vitórias, 2 classificatórias, episódio 2 e 7, 2 eliminatórias, episódio 19 e 21, 5 vezes no alto desempenho, 222 confessionários, e ela ocupa o quarto lugar dos confessionários. Eu vou começar falando delas assim, que a Daphne já falou várias vezes. Daphne, ele praticamente avalia essa menina toda semana, desde o top 12, né? Que ela começou a ganhar bem mais destaque, ficou indo semanas após semanas em provas de eliminação. Teve essas polêmicas de ela falar no Twitter, falar no Instagram e dizer que queria desistir no programa mesmo. O público fica oscilando entre indas e vindas, mas a Daphne faz uma coisa que deixa qualquer hater de virado, né? Porque, tipo, eu já fui hater de participante que ganhava a prova, então entendo isso. Não sou hater da Daphne, mas entendo que ela afronta mesmo, porque, assim, ela cozinha bem e ela ganha a prova, porque, por exemplo, ela ganhou a prova eliminatória dessa semana. Então, a Daphne tem essas vertentes dela que, por mais que ela fique abalada, ela conseguiu entregar coisas boas, ficar em altos desempenhos e ganhar provas, né? Então, não sei. E ela tem uma narrativa muito boa ainda, né? Que desacreditadíssima e pode chegar na final e vencer. Pode. Mas eu não sei, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai chegar em 3 pessoas do top 3, que é um top 3 bastante forte desse classificação geral. Mas eu acho que Daphne ainda pode durar mais um episódio, mesmo ela sendo a quinta colocada, sabe? Assim, do nosso ranking aqui. Porque tem o Thiago ainda no programa e ele não tem tanta história pra contar. Mas tudo pode acontecer, é MasterChef. E vocês, o que acha da Daphne? Bom, sobre Daphne, eu queria falar que eu fiquei feliz em ter mordido a minha língua, porque eu fiquei feliz com o desempenho dela nesse episódio, entendeu? Daphne, se você me escutou, eu quero pedir desculpa, mas também quero te dar os parabéns por ter dado a volta por cima. E assim, eu vou ser sincera, eu achei que o Thiago estaria em quarto lugar, sabe? Mas eu acho que faz sentido, sim, pela trajetória que ela apresentou. É, ela tem esse problema, né, de confiança, e a gente já sabe disso, ela mesma sabe disso, não é novidade para ninguém. Também não é das que tem mais confessionários, né? Agora, na reta final, como tá sobrando menos pessoas, ela é mais forçada a falar, né? Mas assim, eu gosto muito dela e eu quero que ela tenha uma história incrível para contar, sabe? E eu acho que esse arco dela, assim, também faz parte de tudo isso, entende? É uma participante bem complexa de analisar, né? A Daphne dá um episódio dedicado só a ela. Inclusive, se tiver um episódio dedicado só a ela, a gente quer a própria Daphne aqui nesse podcast, né? Pra falar a versão dela das coisas. E você, Gabi, o que tem a dizer da nossa segunda Kids, né? Porque são 2 Kids na temporada. Então, se eu fosse pensar no começo da temporada, eu jamais me imaginaria falando isso. Mas hoje, se a final fosse hoje, eu não ficaria feliz de ver a Daphne saindo com o troféu e acho que nem de ver ela na final. Porque, assim como eu falei do Heitor, eu acho que a história dela chegou onde tinha que chegar, sabe? Eu acho que sim, ela foi melhor nesse último episódio. E eu acho que mais do que isso, ela se mostrou madura porque ela conseguiu aprender com os erros da semana anterior, né? Então ela tinha errado, por exemplo, quando ela não prestou atenção no que a Maria Antônia estava falando. E dessa vez ela super, né, inclusive pontuou isso, prestou atenção, fez o negócio direito. Então, acho que ela não sairia mais, se saísse hoje, tão mal quanto ela poderia ter saído se tivesse saído 1 ou 2 programas atrás. Porém, eu acho que pela trajetória que Kelly, Eduardo e Isabela construíram, não tanto o Thiago, mas esses outros 3, hoje eu julgo eles. Eu gostaria mais de ver um deles 3 campeões do que a Daphne. De novo, né, deixando claro que não é nada pessoal, assim, a Daphne, eu admiro muito ela no sentido de que eu acho que ela pode ser uma grande chefe de cozinha, porque eu vejo que ela é muito boa para criar as coisas, eu acho que ela tem muito potencial para ser quase que uma artista da cozinha, assim, sabe?
E acho que ela é uma menina, né, que tem muito a evoluir em alguns aspectos pessoais, assim, no sentido de ser mais autoconfiante e tudo mais, mas acho que faz parte do processo de evolução dela, né? Algo que faz todo sentido ela estar passando por isso nesse momento da vida, né? E então, assim, de maneira nenhuma que isso seja interpretado como um demérito, né? Eu só acho que os outros três, eu gostaria mais de ver eles indo mais longe do que a Daphne, assim, na competição. Lembrando que eu comecei o programa torcendo por ela, né? É, que a Daphne começou a temporada, no episódio que ela participou, logo de cara, né? Que foi dividida em 2 grupos, ela começou ganhando, né? Então, a pessoa ficou logo, deixou uma animação na gente. O quarto e terceiro lugares estão empatados com 5 vitórias. Aí eu usei o critério de desempate, que era alto desempenhos, que foi o que eu fiz lá no top 12. Né? Então, para diferenciar. Então, o quarto lugar, com 5 vitórias, nós temos o Thiago, que ele tem 3 vitórias eliminatórias, episódios 14, 17 e 18, e 2 como capitão, episódios 5 e 15, 3 vezes no alto desempenho, 185 confessionários e em sexto lugar nos confessionários. Mas, como eu sempre gosto de lembrar, ele foi eliminado por algumas semanas, ficou sem dar confessionário e está com 185. Na teoria, ele vai ficar nessa lanterninha um bom tempo, né? Já que é top 5 agora. Vamos começar com você, Isa. O que você tem a dizer do Thiago de agora? Que da outra vez quem avaliou ele era o retorno dele para a competição. Bom, eu gosto muito do Thiago. Eu consigo ver que ele tá bem próximo, assim, do nível de todo mundo, sabe? Não enxergo ele como menos capaz porque ele ficou fora, assim, muito pelo contrário, eu acho que ele tem muito, ele sabe muito de cozinha, né? Então eu gosto de ver onde ele tá ali. E tô feliz, assim, por ele. É, Ele tava bem cheio de garra, né, nessa última prova que teve nas duas. Eu gostei de ver e é isso. É que é uma temporada cheia de personalidades, como tu falou do Heitor. E o Heitor ainda tinha mais personalidades para oferecer do que o Thiago. O Thiago ficou perdido. O Thiago, quando voltou, não tinha enredo. Quem tinha enredo era a Helena, que tinha saído numa semana e voltado na outra e já tinha um certo afinco do cast, do público e tudo. E a edição tava 100% nem aí. Eu culpo a banda. A banda não dá nada pra gente, então a gente pode culpar com a maior tranquilidade do mundo. Porque não deu muito destaque pro Thiago. O Thiago tava pra gente. Ok. Eu até tuitei isso ontem durante o programa, né? Porque a gente grava na quarta, viu, gente? O podcast é na quinta, mas a gente grava na quarta. Então por isso é ontem. Que o Thiago tava meio flutuando ali, sabe? O cast tava acontecendo e o Thiago tava flutuando, às vezes ganhava, às vezes não, porque 5 vitórias, gente, é muita coisa. Tipo, ele ganhou 3 vezes Bastante. desde quando ele voltou, sabe? Episódio 14, 17, 18, são tudo pertinho aí, um perto do outro. E 2 vitórias como capitão, né? Inclusive, uma vitória como capitão foi no episódio seguinte da repescagem. Então ele teve boas vitórias, para quem ficou também tanto tempo distante. Então, uma edição tava 100% nem aí, tá focando em outras pessoas, mas eu acho que o Thiago não tem muito o que dizer. Ele tá. Eu não sei se ele vai chegar na final. Eu não queria uma final como a Gabi falou. Eu acho que ficaria uma final anticlimática, porque, por exemplo, se uma final fosse Thiago e Daphne numa final pode estar sendo construído pra gente, mas Thiago na final, a gente não tem nem resquícios, sabe? Eu pensei até que o Thiago seria eliminado no lugar do Heitor pela produção não, pelos jurados usarem alguma coisa de história, alguma coisa, mas o Heitor, né, infelizmente pecou mais coisas no prato, mas sinceramente eu fiquei bem chocado com ele chegando assim nesse top 5 ainda, porque eu acho que ele foi engolido não em talento, mas em personalidade pelos outros participantes da competição. E você, Gabi, o que acha do Thiago? Então, eu concordo muito com essa análise, assim. Eu acho que o Thiago é talentoso, mas eu acho que eu concordo que ele foi muito engolido em personalidade pelos outros, assim, sabe? Eu acho que talvez. Eu lembro que no começo a galera gostava dele na internet, né? Então eu acho que talvez se ele não tivesse ficado durante tanto tempo fora, talvez ele tivesse conseguido construir um pouco mais de torcida, ter um pouco mais de carinho da galera, assim, porque, de novo, né, como eu já falei, numa temporada tão cheia de pessoas gostáveis, não basta ser só mais um, sabe? Porque eu acho ele gostável, eu acho ele legal, acho que ele cozinha bem e tudo,
mas acho que falta aquele que é a mais, assim, sabe? Então, na minha opinião também, acho que, pra mim, assim, não vejo ele como finalista, sabe? Eu vejo ele, inclusive, eu acho que por mim ele poderia sair, assim, no próximo episódio, sabe? Acho que teria sido um bom caminho para ele, inclusive porque eu acho que eu gostaria de ter visto a Helena, né, falando aí da trajetória dos repescados, eu gostaria de ter visto a Helena durando mais do que ele. Eu acho que ela tinha mais a oferecer, sabe? Mas, enfim, acho que o Thiago também, ele parece, assim, pelas coisas que ele faz, ele parece ser uma pessoa também bastante criativa, assim, a gente vê que ele faz algumas coisas diferentes, mistura algumas coisas e tal. Então acho que ele também é um profissional bastante talentoso, assim, mas que já deu pro programa, sabe? E isso de você falar que o Thiago começou com torcida, muito dessa torcida dele que ele começou, né, quando o programa estreou, ele já estreou com umas pessoas sendo dele, deve ser a Carol Moreira, né, que foi uma divulgação intensa de que ele estaria no cast, né, quando confirmou, e ele já chegou com bons seguidores, um público da Carol, que o público da Carol é um público que engaja e gosta bastante dela, né, então ele chegou com esse lado cheio. Em terceiro lugar, também com 5 vitórias, no que eu falei que é o alto desempenho, vai. E esse desempate de alto desempenho foi de lavada, viu? Quando eu vou dizer, ó. É a Isabela. Ela venceu 4 provas eliminatórias, episódios 1, 16, 19 e 20. Uma eliminatória, no caso classificatória foram 4. A eliminatória foi uma que foi episódio 5 e ela tem 10 vezes no alto desempenho, gente. Eu acho que eu nunca vi um número tão grande assim de uma pessoa no alto desempenho. Confessionários, ela tem 289, ocupando o segundo lugar de narração dessa reta final do programa. Começar com a Gabi, que eu sei que a Gabi gosta muito da Isabela. Gabi, olha, ela não tem muitas vitórias, mas alto desempenho, né? A menina, quando não ganha, pelo menos é destaque positivo. Eu gosto muito da Isabela. A Isabela é a minha winner, assim. Se eu tivesse que escolher um vencedor pra temporada, eu escolheria ela, porque eu acho que ela tem tudo que precisa, sabe? Eu acho que ela é uma excelente cozinheira, não só em criação, mas também em reprodução, porque tem pessoas que são muito boas em criar, mas não conseguem reproduzir. Tem pessoas que só conseguem reproduzir, não conseguem criar. E a Isabela tem tudo isso. Além disso, eu acho que ela também funciona muito bem na câmera, eu acho que ela tem carisma, eu acho que ela. Enfim, eu acho que ela tem tudo que um vencedor do MasterChef precisa ter, sabe? Então, a Isabela seria a minha escolha. Eu realmente gosto muito daquele adjetivo que, se não me engano, foi a Helena Rizzo que deu pra ela, que é diferenciada. Eu acho ela diferenciada, sabe? Porque bons cozinheiros já passaram vários por ali, mas eu acho que não é só esse o caso da Isabela, eu acho que ela é mais do que isso. E, enfim, assim, eu sou suspeita porque eu realmente gosto muito dela. Ela não era a minha primeira escolha lá no começo do programa, mas eu acho que ela foi construindo uma trajetória de muita constância, né? A Isabela dificilmente ia mal, ela ficava sempre ali entre os melhores. Ela talvez não tenha tantas vitórias, porque não foi tantas vezes para a prova de eliminação. Então, assim, eu acho que ela tem uma trajetória praticamente impecável ao longo do programa, sabe? E, e se a final seguir aquela característica clássica, assim, deles terem que fazer o menu todo, eu vou ficar muito, muito feliz de ver ela cozinhar, porque eu acho que ela tem muita propriedade para entregar um menu completo, sabe? Para fazer uma entrada, fazer um prato principal, fazer uma sobremesa, fazer tudo de alto nível, com um menu que tenha, tipo, uma cara dela e que, que tenha conexão entre as partes, assim, eu acho que ela vai conseguir fazer algo incrível, assim, mesmo que ela não saia vencedora do programa, eu quero muito ver a Isabela cozinhando na final. Detalhe que a Isabela só foi pra prova da eliminação desse 21º episódio por mais culpa do Heitor que dela, porque o prato dela, que ficou sem a receita, estava melhor que o dele. Ou seja, talvez se o julgamento fosse individual, ela não tivesse ido pra prova da eliminação, né? Tivesse subido mais pessoas, por exemplo, o mezanino. Talvez ela não tivesse ido.
Então fica aí. Mas a Isabela, que tá também, gente, com 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Chegou nessa quarta-feira, essa marca enorme, que ela já tinha uns bons números de seguidores quando começou a temporada. E eu acho também isso. E Isabela e Daphne não foram muito pra prova de eliminação também, porque o social das duas eram ótimas. Porque se lembram no começo da temporada que o povo tinha a opção de subir umas 8, 10 pessoas quase, né, pra lá, a Isabela e a Daphne sempre estavam entre os escolhidos. Então elas também estavam com um jogo social, era bem queridas, são pessoas bem queridas naquela época, né? Porque a Daphne, eu não sei se tá bem querida, tanto querida hoje em dia, pelo cast em si, durante o programa, né? Não sei agora se já estão de boa todo mundo. Mas a Isabela realmente é talentosíssima, ela faz muita coisa. E eu acho que a Isabela, gente, só não cresceu mais na competição porque também ela não foi tão focada em se te pegar as histórias. A história da Isabela também, a produção não quis contar muito pra gente qual seria, sabe? Porque eu lembro muito da Raquel, não a Raquel dessa temporada, a Raquel da terceira temporada, que a Raquel da terceira temporada era uma participante que a gente via muito na final, sabe? Tipo, Raquel vai estar na final, Raquel vai estar na final, todo mundo queria, o Brasil queria, naquela época a audiência era enorme no programa também. O Brasil queria Raquel, queria Raquel, queria Raquel, mas a trajetória da Raquel era construída pra gente, de que ela era forte, elogiada, né? Assim, todo mundo fica dizendo, olha, você tem que bater a Raquel. Será que você consegue bater a Raquel? Eu não vi essa história ser criada com a Isa, sabe? Você tem que bater a Isa. Você tem que bater a Isa porque ela é forte. Não vi. Eles focam isso mais pra Eduardo, jogam mais isso às vezes pra Daphne, quando Daphne não tava indo tanta prova de eliminação. Usavam isso pra outras pessoas, sabe? Pra Kellen, quando falam o número de vitórias dela se alcançando do Eduardo. Então não sei se falou, porque nessa altura do programa, a final já tá gravada. O winner já tá escolhido, né? O vencedor já tá escolhido. Então, faltou um pouco mais de afinco nela, mas a Isabela tá com bons confessionários, então eu não sei. Eu não sei se ela tá sendo construída pra perder uma final ou pra ser barrada de uma final. Eu só não sei se ela tá sendo construída pra vencer a temporada, sabe? Eu não sei que, a não ser que mude algumas coisas na edição de agora até a final, mas a edição de vitoriosa dela, assim, tipo, a pessoa que ganhou a temporada, eu ainda não tô vendo. Porque você lembra, Gabi, por exemplo, na Maria Antônia, que nessa época a Ana Paula Padrão já dizia que a Maria Antônia podia vencer a temporada? Já tava preparando a gente que a vitória da Maria Antônia tava vindo. Então eu acho que falta isso. Embora Sim. também não tenha muita vitória assim, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Porque foi um ano sem editar o MasterChef. Então os editores podem ter pegado esse fôlego e feito outras coisas. Mas que ela é, sem Sim. dúvidas, uma das participantes com os melhores históricos no programa, eu acho. Eu não parei pra contar a prova de eliminação, porque a banda é muito doida pra contar na hora de prova de eliminação, porque às vezes ele faz duas provas, mini provas, e não conta, e não conta. Mas eu não sei, eu acho que, sei lá, ela participou de 3 ou 4, e olhe lá. Se muito, ela fez isso. E ainda ganhou E uma. se for pensar, essa edição ela parece estar um pouco diferente, assim. A gente já falou outras vezes aqui sobre isso, que a gente não tem vilão, a gente não tem mocinho. Então, assim, eu tenho sentido um pouco de dificuldade de comparar com outras edições, assim, sabe? Mesmo pessoas que deram a volta por cima, que pode ser o caso da Kellen, por exemplo, se a gente for parar pra pensar em alguém que poderia vir a ter um arco de redenção e se sagrar vencedora, seria a própria Kellen, assim. Eu também acho que falta um quê na edição da Isa, né? Ela parece, tipo, muito linear, mas não tem aquele arco do herói, assim, tipo, da vencedora, né? Mas eu também não sei em quem que eu vejo isso hoje, sabe? E o Eduardo e a Daphne foram os únicos que a Ana Paula Padrão comparou com os winners na prova do top 6. Top 6, né? Semana passada, top 7, né? Que só 6 fizeram. Então, não sei a intenção, né? A intenção de ter um Kids na final parece claro, pelo menos eles chegando na semifinal, um chegando na semifinal e tal. A intenção a gente sabe que é pra um deles chegar, né? Porque é algo a mais de ver. E você, agora o local de fala, né? De Isabela por Isabela. E aí, o que você acha que da trajetória de sua xará? Eu gosto muito também dessa trajetória dela. Assim, é inegável, né? Todos esses pontos positivos que vocês falaram. Mas sabe que me preocupa um pouco? Porque quanto mais alta a pessoa tá, mais alta é a queda, né? Então, quem foi? E um dos nossos convidados falou que ela era uma pessoa, uma candidata perfeita para sair ali antes da final. E, cara, isso não para de martelar na minha cabeça, sabia? Eu estou preocupada, porque acho que Isa pode ser uma das pessoas brilhantes que saem na final, assim, sabe? Eu não sei, eu olho pra ela e me dá uma vibe Irina, sabe? De trajetória, assim. Aham. Eu acho E que eu, ela e Eduardo Vocês carregam muito isso, esse fator de vai sair, sabe, na semifinal.
ela e Eduardo são as pessoas que eu mais vejo, tipo, sendo Sim. barrado na final, porque são as eliminações, tipo, mais que. Eu acho que são os dois que têm mais torcida nas redes sociais. A Isabela e o Eduardo. Sim. Então acho que Se é a o que pega. Isabela for, É a eliminação mais se a chocante, Isabela assim, for a de. Irina da Nossa. vez, vocês vão me ver espumando aqui por mais uns 5 anos. Ah, não. Eu só vou Ai, aceitar muito a eliminação da Isabela, por exemplo, se ela sair pra final ser Kellen e Eduardo. Porque aí eu digo, são top 3, gente. Então, pra mim, esse top 3 tá todo embaralhado. é, Então não sei o que pode acontecer. Sim, Isa, você tem mais coisa pra falar dela? eu acho que é isso, assim, eu acho que ela é um dos. A gente comentou, né, que a Helena era um dos grandes achados do casting, assim, mas a Isa também é, porque ela fala muito bem com as câmeras também, e ela já é, assim, né, das redes sociais, tudo, dessa geração jovem que parte o cabelinho no meio, mas, assim, ela tem um carisma incrível pra ser mesmo uma porta-voz do programa e ser essa conexão mais jovem, sabe? É, eu acho essa habilidade, além da habilidade da cozinha dela, que a gente já falou bastante e é super evidente, essa habilidade também como influencer mesmo, né? Como cara ali disso, de tudo isso, é bem impressionante também. É, agora vamos chegar no top 2, que o top 2, gente, não mudou. É o mesmo do top 12, né? Continua a mesma coisa, eles continuaram ganhando prova, eles continuaram rendendo confessionários, eles ganharam uma prova junto essa semana, ainda por cima, né? Ainda não basta estarem a rivalidadezinha, entre aspas, ali, que a produção diz Kellen e Eduardo, desde aquele ovo, né? Então agora tá aí. Kellen, em segundo lugar, ela tem 7 vitórias, 2 classificatórias, episódios 17 e 21, 4 eliminatórias, episódios 7, 10, 11 e 20 e uma vitória como capitã no episódio 12. Ela teve 4 vezes com alto desempenho, tem 233 confessionários, ficando em terceiro lugar na narração da temporada. Eu quero começar falando da Kelly e dizer que ela é a trajetória de volta por cima da temporada, porque ela consegue. Eu me lembro que eu falei no top 12 que o Luiz fazia o tipo de que ele ia mal na prova classificatória e podia ganhar a prova eliminatória. E quem provou que faz isso foi a Kelly, né? Que semana passada ela fez isso. Ela foi bem criticada, 2 semanas. Uma semana criticada, ficou abalada quando ela perdeu, quando ficou naquela parte da prova com Edu e Daphne. Ficou quase ali, né? Não rendeu muito. Chegou na outra semana, foi criticada de novo, mas quando chegou na prova da eliminação, ganhou. Ou seja, tá com os nervos controlados. A nossa Phoebe Buffet aí, a nossa Iggy Azalea, que eu vi gente comparada com ela, digo, eu acho as comparações com esse cast são as melhores. E ela tem muita coisa, gente, ela é a participante que eu digo que eu não imaginava ser forte e candidata para chegar na final. Mas tá aí. Porque ela e Eduardo juntos totalizam 15 vitórias individuais. É muita vitória, minha gente. É muita coisa acontecendo. Nossa, E ela tem. maravilhoso. E ela tem uma trajetória assim, sem defeito, porque assim, não tem como você. A edição teve um cuidado muito grande. Teve não, tem um cuidado muito grande com a Kellen, porque você não consegue odiar Kellen, porque ela não tem nenhum confessionário que você leve para duplo sentido. Sabe? Porque tem muito disso. A gente pode interpretar o que as pessoas falam lá de várias formas. Mas ela não tem. E ela se encontrou no humor e foi uma coisa assim. Então, pra mim, foi uma das surpresas que a gente vem falando disso já faz tempo. Desde quando ela foi criticadíssima numa semana de um dos piores pratos, até ela ser elogiadíssima como um dos melhores pratos que o Fogaça já comeu nesse programa. Então, pra mim, Kelly tem uma trajetória muito interessante. Nesse episódio foi uma vitória dela. Ela conseguiu passar tudo direitinho pro Eduardo. Então é complicado. Eu não vejo, por exemplo, assim, a Kelly, eu não vejo ser barrada na semifinal. Eu vejo a Kelly na final. Mas, como falou, né? Tudo pode acontecer. Se ela sair semana que vem, eu vou estar, que nem a Gabi falou, eu vou estar só puro chorume nos próximos 4 episódios desse podcast. Mas é isso, eu acho que ela foi uma grata surpresa. E hoje, nessa quarta, ela tá fazendo uma live com a Amanda sobre nutrição. De certa forma, essa live vai ficar salva lá. Vão lá no Instagram das duas e assistir, porque deve estar bem interessante. E você, Gabi, o que tem a dizer da Kelly? Então, Kelly, você. Eu sei que você nos escuta, então torça pra eu ter acertado quando eu falei sobre você, do mesmo forma como eu acertei quando eu falei da Maria Antônia, porque eu lembro muito bem de ter falado lá no começo que ou a Amanda ou a Kelly poderiam ter uma trajetória de redenção, né? A Amanda não tá mais aí com a gente, mas a Kelly tá, teve a trajetória de redenção dela, né? Então, se eu tiver acertado aí mais uma vez, modéstia à parte, a Kellen pode ter uma trajetória aí digna de Maria Antônia, assim.
Eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma pessoa que ela é muito centrada, e eu acho que para o MasterChef você precisa muito disso, porque muitas vezes o jogo ele é mais emocional do que qualquer outra coisa, né? Então, quando você não está num dia bom, dificilmente você vai entregar uma coisa boa. E a Kelly, eu vejo que ela consegue controlar muito bem as emoções dela, sabe? Ela consegue também ser estratégica quando precisa ser, e isso não significa algo ruim, bem pelo contrário, sabe? Então, eu também acho que ela foi uma grata surpresa, assim. No começo eu não dava nada pra Kelly, e ela foi começando a se destacar. Eu acho que ela tem também um carisma, assim, eu lembro de alguns momentos dela, assim, na temporada que eu curti bastante, como, por exemplo, quando a Duda Beat foi a convidada. Então, eu acho que ela é uma participante boa, bem promissora também, assim. Não é minha principal torcida, mas também caso ela venha a ser finalista ou caso ela venha a vencer a temporada, eu não acho que o prêmio estaria em mãos ruins, não. Eu acho que a Kelly teve uma trajetória de muito crescimento e que ela pode sim merecer esse troféu, sabe? Eu não sei se eu vejo ela necessariamente vencendo assim, porque eu acho que talvez ela poderia ter tido um pouco mais de destaque, apesar dela não ter, como você bem falou, tipo, não tem como odiar ela, né? Mas eu também acho que ela não teve tanto destaque assim, sabe? Então não sei se eu vejo hoje ela vencendo. Se ela vencesse, eu acho que eu ficaria surpresa. Não negativamente, mas eu ficaria surpresa, sabe? Não é a minha aposta de vencedor hoje. Ai, gente, eu sou muito Kellen. Eu sou muito Kellen de verdade. Eu torço muito por ela. Eu adoro o jeito que ela leva as coisas, sabe? Ela tem uma carinha assim que às vezes até eu me sinto determinada, sabe? Até eu quero sair lá e cozinhar o bife Wellington, fazer a batata do Chess mais alta, sabe? Sei lá. Porque, eu não sei, gente, ela me inspira um negócio muito winner, assim. Eu discordo nesse ponto da Gabi. Porque eu acho que ela demonstra uma maturidade, sabe, em lidar com isso. No episódio passado, que ela não conseguiu, retrasada na verdade, né? Que ela não conseguiu entregar aquele prato da prova do chocolate, o jeito que ela levou aquela situação, sabe, pra mim foi assim, completamente inspirador, sabe? Eu gostei muito de ver aquele episódio, de como ela deu a volta por cima, como ela já deu outras voltas por cima, sabe? Então eu gosto muito de como ela tem enfrentado esse programa, assim. Ela se mostra uma participante que tem muito talento na cozinha e também tem esse equilíbrio emocional que precisa, sabe? Então, eu com certeza espero vê-la na final. Tô muito dentro desse top 2, entendeu? Eu acho que o programa carregou ela até aqui pra gente poder enxergar os dois agora nesse top 2, entendeu? Pra gente conseguir enxergar o Edu e ela na final. Eu tô muito apostando nesse enredo. Falando em Eduardo, vamos chegar nele, né? Que é o primeiro lugar. O favorito da temporada, que começou favorito e segue favorito, é o Eduardo, com 8 vitórias, que são 2 classificatórias, episódio 8 e 21, 5 eliminatórias, episódio 1, 3, 6, 12 e 16, e uma vitória como capitão no episódio 4. Ele teve só uma vez no alto desempenho e tem 313 confessionários, como a gente falou no top 2. A gente falou, esse menino vai chegar tranquilo nos 300 confessionários. E chegou, ocupando o primeiro lugar da narração da temporada, que é praticamente um narrador nato. Vamos de novo, Isa, com você. E aí, Eduardo? Na final? Fora da final? A trajetória dele é boa para chegar para ser um winner? Acho que sim. Mas também tem aquela história, né, de que ele também pode ser um ótimo candidato para sair ali antes da final. Mas eu acho que também não tem como a gente negar, né, gente, que existe sim um favoritismo dele. Ele tem muita torcida. A gente consegue ver também que a gente já falou outras vezes, né? Jacan, acho que mais Jacan, né, do que Fogaça, mas Ana Paula Padrão também tem um certo carinho pelos dois kids, né? E a gente também, a gente como público também tem esse apego, né? Então, e assim, ele tem muito talento também. A gente não consegue falar isso, a gente não consegue falar
o contrário disso de ninguém que tá lá hoje, entendeu? Então, sim, eu acho que ele tem total capacidade e também consigo vê-lo ali numa final. Sim, o Eduardo é a minha aposta de vencedor. Eu acho que casaria muito bem a trajetória que foi construída, tipo, a temporada toda, ele vindo do Kids. Eu acho também, a gente sabe que o MasterChef tem hoje uma quantidade maior de vencedoras mulheres do que homens, então eu acho que o Eduardo seria um bom candidato aí para agregar mais um homem no hall de winners do programa. Eu acho que ele tem um apelo grande com o público jovem. O MasterChef essa temporada aí passou a ser patrocinado pelo TikTok, então eu acho que ele se liga muito bem com essa outra geração, assim como a Isabela também, né? Então, assim, eu vejo hoje o Eduardo com todos os requisitos que o programa pode querer para um vencedor, assim, sabe? Como a Isa muito bem pontuou, hoje todo mundo que tá ali é extremamente talentoso, então eu acho que vai ser no detalhe mesmo, sabe? Vai ser um ponto que não chegou, um excesso de sal, um pequeno erro aqui ou ali, que vão acabar definindo as próximas eliminações e o vencedor, né? Porque a gente não vê mais aquelas coisas de tipo, alguém servir alguma coisa, tipo, muito ruim mais a essa altura do campeonato, sabe? Então, eu acho que vai ser no detalhe, assim. Eu acho que o Eduardo, gosto bastante dele, não é o meu favorito para vencer, que eu acho que já ficou claro que é a Isabela, se eu tivesse que escolher, né? Justamente porque eu acho que ele não tem esse quê que ela tem, assim, sabe? Tipo, eu realmente acho que ela é diferenciada. E eu acho que ele é muito bom, assim. Então, mas eu acho que ele é a minha aposta de vencedor. Eu acho que ele tem tudo que o programa busca num vencedor, assim. E poderia também ser a eliminação chocante da semifinal, sabe? Poderia muito bem ser ele também. Mas eu aposto aí as minhas fichas no Eduardo como vencedor, principalmente para trazer mais um homem aí pro hall de winners. Que de temporada regular só temos 2 homens vencedores, que são o Rodrigo e o Léo, né? Então, tem a revanche foi homem, profissionais tiveram mais homens, tiveram vários homens, várias mulheres ganhando ano passado, né? Com vários episódios, mas oficiais mesmo, assim, só 2. Dentro do Eduardo tem aquele famoso confessionário dele, né? Dizendo que ele ficaria contente de chegar pelo menos na semifinal. Então, ele pode ter profetizado aquilo já naquela época e o karma dele chegar e acontecer isso, mas eu não sei. Se ele não tivesse vencido essa prova essa semana, eu ia dizer que estava uma situação complicada para ele, porque ele estava, se não me engano, foram 10 provas de eliminações seguidas, né? Então era um histórico que dele o histórico dele estava caindo. Mas o povo adora, né? Quem tá caindo e consegue se levantar, que nem a Daphne. Por exemplo, aconteceu com a Daphne, né? Que venceu a prova da eliminação, uma semana depois dizer que tava quase desistindo. Então ele venceu, ele pode, ainda tem 3 episódios, ele pode chegar ainda a fazer 11 vitórias, disparar no recorde absoluto, né, da história do MasterChef, com tantas vitórias assim. Semana que vem, gente, me lembrem que eu trago o dado de quantas pessoas são as maiores vitoriosas do MasterChef até agora. Mas eu acho que eu falei no top 12 que ele tava perto de chegar. Eu acho que até ele e a Kelly já estão ali nos top 2, top 3, se não brincar perigando ser top 1, mas tudo pode acontecer. Mas eu vejo ele é consistente. E a trajetória dele é isso. Se ele vencer, vai ser aquela pessoa que eu sempre falava isso no The Voice Kids. Vai chegar no The Voice adulto e vai vencer, sabe? Eu falava isso em qualquer versão que eu assistia. Mas ele também tem isso no MasterChef. Ele diz, olha, saiu da versão infantil, chegou na versão adulta e venceu. Mas eu não sei. Eu consigo ver, assim, por mais que a Gabi diga que veio com o Eduardo vencendo, eu consigo ainda ver a Kelly batendo o Eduardo na final. Olha que o Eduardo é a minha principal torcida, sabe? Eu ainda consigo ver a Kelly surpreendendo, porque eu não sei o que vai acontecer Sim, nessa final. mas Eu eu acho que também também consigo. vai depender muito também do menu, né? Se os jurados pedirem uma coisa específica ou o que acontecer, do nervosismo, de tudo. Então, não sei, porque seria, por exemplo, se a final for Eduardo e Kelly, são 2 pessoas bem centradas. Uma pessoa que é clássica, como o Eduardo, a própria Kelly pontuou as coisas deles, mas é uma coisa que eu acho muito interessante e fico na dúvida, né, assim, que vai acontecer. Porque, como a gente falou, qualquer um desses 5 que estão agora, né, já que o Heitor saiu, pode chegar na final. A vitória de alguns não estão construídas? Não estão construídas, mas a vitória não estão construídas, mas é aquela coisa. Tem gente que tem que ser eliminada.
né? Só vão chegar 2 na final. Infelizmente, 3 vão sair. Resta saber como foram as outras provas, que eu tô curioso que semana que vem é uma prova com convidados, são pratos bem específicos, de recriação, né? Então, tudo pode acontecer ali, mas eu aposto que Eduardo, sem dúvidas, marcou essa temporada já e já fez história dele aí com essas vitórias todas, uma versão que 19 anos, novinho aí. E só, mais uma vez, faço aquele apelo, não comparem Eduardo e Daphne, gente. São 2 pessoas com a mesma idade, mas personalidades são diferentes. Então, cada um tem seu estilo e cada um tem muito o que oferecer e crescer ainda, né? Quem sabe um outro não volta num All Stars ou numa temporada Masterchef profissionais, né? A banda tá fazendo Masterchef à torta à direita ainda, gente. Passou só um ano de descanso, mas agora quer voltar com força total. Pronto, essa foi a nossa avaliação. Semana que vem a gente volta ao normal, né? Entre aspas, comentando o episódio em si. Mas como prometido, né? Esse episódio vai ficar grande, mas como prometido tem um bônus. Na semana passada, a Gabi estava aqui na Paraíba e nós fomos lá no restaurante da Lubianca, participando da 2ª temporada do Masterchef Profissionais. É o Esperanto Boteco. E nós vamos dar nosso relato, bem aquele momento Débora, né? Que Débora faz os vídeos dos participantes, dos jurados. Mas conta a nossa experiência, porque pra mim foi o primeiro contato que eu tive com alguém de um Masterchef, né? Então aproveitei que daqui da Paraíba, fui botar meu bairrismo à prova. Mas quero começar, Gabi, e aí, relata sua experiência pra gente. Vou focar na experiência como um todo, né? Lembrando que não é um restaurante, gente, ele é, tipo, muito mais um boteco, então realmente, tipo, é comida de boteco, tá? Você não vai lá esperando que você vai comer, tipo, uma refeição, um prato, enfim. É muito mais para beber um drink, tomar uma cervejinha e comer algum petisco, assim, né? Falando sobre a casa como um todo, assim, o local, eu achei muito legal a premissa, assim, do espaço, né? A ideia é justamente ter, tipo, coisas de vários locais do mundo, assim, né? Que é essa ideia, tipo, de Esperanto e tal. Então, o cardápio, ele é assim, né? Tipo, ele traz coisas de vários lugares e mescla com a culinária brasileira, nordestina, principalmente, né? E, e também a própria decoração do espaço, ela é pensada focando nisso. Então, assim, o ambiente em si eu achei bem agradável, lembrando que, pelo que eu vi, ele abriu não faz muito tempo também em João Pessoa, então ele ainda tá, tipo, muito no hype, sabe? Tipo, todo mundo vai lá, a gente chegou relativamente cedo e já tava lotado, então a gente teve que esperar por mesa e tal. Mas ok, né? Faz parte. Com relação à comida, confesso que, tipo, achei just ok, assim, sabe? Apenas, tipo, boa. Me decepcionou um pouco. Uma das coisas que eu comi tava muito boa, que era, tipo, um, um prato de mandioca frita, assim, com queijo coalho e um molho de chimichurri, né? Então era, tipo, essa mistura ali de Brasil com Argentina. O, o bolinho, assim, o stick de mandioca, ele tava muito bom. Ele era muito crocante por fora, cremosinho por dentro, assim. Parecia realmente um que desfazia quando puxava, assim, tava muito bom. Mas não tinha gosto de queijo coalho, né? Então tinha muito pouco queijo coalho, que era para ter ali no prato. E em compensação, o molho, que foi, tipo, a principal razão pela qual eu pedi aquele prato, que foi o chimichurri, era muito ruim, assim. Na minha opinião, era incomestível, sabe? Eu não consegui comer. Então, algumas coisas boas, algumas coisas bem ruins, assim. O drink também, não gostei do drink que eu pedi. Mas, então, assim, a experiência foi razoável, sabe? Não posso falar muito com relação a preço, porque aqui no sul o custo de vida é bem mais alto. Então, eu achei o lugar barato, sabe? Tipo, qualquer boteco que eu for aqui em Florianópolis, eu vou pagar mais caro ou a mesma coisa do que eu pagaria lá, sabe? Inclusive, acho que até mais caro. Então, assim, com relação a preço, acho que o Rich vai poder falar um pouquinho melhor, mas talvez a minha expectativa estivesse um pouco mais alta por se tratar de uma pessoa do MasterChef e tudo mais. Mas assim, não é ruim, sabe? Vale a visita pra conhecer o lugar e tal. E de repente pensar bem o que vai escolher ali pra comer, né?
É aquela coisa, vai ver, a gente foi no dia que não tava tão bom, né? Olha, isso do preço, relativamente um pouco caro, a gente achou. Porque quando a gente começou, a gente não foi só eu e a Gabi, a gente tava com mais amigos da gente, né? Um beijo pra Lari, pra Lívia, pra o Thales e pra Natália. Quando a gente chegou, a cadeira da Natália tava quebrada e demorado pra trocar, não foi? E quase não iriam trocar, viu, gente, a cadeira dela. Ficou, fizeram uma burocracia lá, eu acho que tem, não sei, mas que foi. Mas os garçons são uns queridos, super rápidos, eles atendem a gente. A praticidade também deles é enorme. Eu pedi um fish and chips, que eu já tinha visto os meninos comendo, eu comi e gostei. A batatinha, gente, eu não gostei. A batatinha parecia que tava meio requentada, tava meio dura, né? Eu não comi, eu deixei a minha quase toda do prato. Mas o peixe tava uma delícia. Eu gostei bastante. O do chimichurri da Gabi, realmente, todo mundo da mesa provou e a gente ficou só se decepcionando. O cara provava, era a cara de decepção se formando, sabe? Início de um sonho deu tudo errado. Era isso, a gente conhece com o chimichurri, com o molho. O molho do meu, eu não lembro do que era, mas o molho que tinha no meu fez mais sucesso, que o povo, todo mundo queria. A Gabi até misturou com o dela, botou lá com o prato dela, então foi legal. O teu era uma maionese de pimenta de cheiro, não era? Uma coisa assim? Era que era Inglaterra e Nordeste, né? É, o, A temática, né? a maionese Ele, dele realmente era muito boa. E a batata, os chefes falariam que era uma batata, tipo, dessa que você compra o saco ali no mercado e põe pra fritar, sabe? Tipo, eles com certeza falariam que ela poderia ter feito com batata fresca, mas enfim, né? e os pratos, como as outras meninas pediram que estavam na mesa, dependeria muito também de... Às vezes podiam servir mais de uma pessoa, às vezes não, às vezes podia ficar a mais, a menos, mas elas também não gostaram muito. A Natália deu 2 estrelas, se não me engano, na avaliação dela, e disse que não recomendaria, mas, como eu falei pra Gabi, realmente não foi, a gente esperava mais, sabe? Pra uma pessoa do MasterChef, como a Gabi falou, e tudo, mas talvez, né, como é novo, esteja se adaptando, vamos dar aquele benefício da dúvida, né, dona Lubianca, porque a gente torceu muito pra você, que poderia dar uma melhorada, que talvez estava num dia não tão bom assim, mas tem que ter cuidado, porque realmente é um lugar que ele nota que a gente falou até brincando que pela música que o DJ tava tocando, seria um lugar de... Se a gente jogasse pro Rio de Janeiro, seria um lugar da alta sociedade, que é aquelas músicas remixadas que você diz, e elite aqui, né? E elite não é muito o meu caminho, né? De elite pessoense. Mas foi bem interessante, foi uma experiência assim. Gente, eu não gostei muito das cadeiras. Eu sei que a temática é boteco, gente. Eu sou fisioterapeuta, eu posso narrar aqui podcast, tudinho, mas eu tenho uma profissão, tenho um diploma que não vai nada a ver com podcast. Mas, gente, minha coluna lutou muito nesse dia, porque não tinha encaixe de melorrodose, não encaixar naquela cadeira, mas não sei, nem todo mundo vai ficar confortável, desconfortável, mas eu sei que é temática, mas só um cuidadinho diz as cadeiras quebradas, gente. Reparem na cadeira quebrada e troquem rápido, por favor. Porque, como eu falei, a da nossa amiga demorou um Mas a pouquinho cadeira, pra ter troca. É, da cadeira, tem que falar a da cadeira, cadeira por quê? sendo ou não ergonométrica, né, amigo? Ou Ergométrica, é. ergonômica. Ah, então, É, sendo ou não, ela não pode estar quebrada, né, meus amigos? não pode, tem que estar ali. Mas, como eu falei, o serviço dos garçons são, acho que é a melhor coisa lá, sabe? Assim, pelo menos porque tava movimentado. A gente podia pensar, nossa, vai ser demorado pra ser atendido, pra não ser. Mas teve lá, porque lá eles são. Não tem aquele garçom fixo que não vai, né? Qualquer um pode atender você e no final eles dividem a porcentagem, as coisas assim. Esses Ah, Paranauê que eu legal. não entendo. Não sou formado em administração, não entendo esses Paranauê aí. Mas deixa o atendimento mais ágil. A demora, eu não achei que demorou muito, não. Por tanto de gente que tinha, sabe? Não Não, tava com demorar não. lotação Eu achei. completa. Não tava com lotação completa por causa da pandemia. É, Mas a não comida chegava demorou, bem achei. rápido. Isso eu achei. Tipo, tu pedia e logo já vinha, sabe? E vinha quentinho, né? Não chegou nada frio, por exemplo, assim, de, nossa, Não, esperaram não. 1000 anos pra trazer. Chegou tudo quentinho, assim. Não. O gosto, O algumas coisas bolinho que de não estavam tão mandioca, bom. que ele realmente tava, tipo, acho que era macaxeira sticks, assim, o nome. Realmente era, tipo, muito gostoso. O brownie da Larissa, eu também comi um pedacinho, assim, era bem bom também. Só realmente a minha decepção foi com o molho, assim. Mas as outras coisas que eu comi eram bem gostosas. Não era nada, tipo assim, meu Deus, preciso comer isso aqui antes de morrer. Mas também não era, era gostoso, sabe? É algo que eu iria de novo? Talvez não. Mas se os amigos aperreassem muito pra ir, né? Tá bom, vamos lá. Você paga, como eu falei pra Isa. A Isa quiser vir, a Isa agora que vai pagar pra mim, pra Gabi. Então a gente vai lá e ela paga pra gente a conta e a gente vai comer em tudo Que quanto é canto, viu, Isa? Se abuso de você vier. vocês. E a gente pedindo mais da... Ei, Isa, pedindo mais pra professora do podcast, assim, né? A valorização dos professores.
Mas que é assim. Mas e essa foi nossa avaliação, nossa singela avaliação. Quem quiser ir, gente, a pessoa vai lá. Porque vocês podem ir num dia bom, pode estar melhorado. Tudo pode acontecer. Quem quiser mandar Manda e-mail uma pra mensagem gente, pra nós. quem quiser mandar um e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. Semana que vem tá de volta. Vamos ver se ele vai estar choramingando ou não. Vai estar mais tenso com o resultado ou não. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.